Oi, Libra, você tá bom? Vamos para a previsão de julho 2025. Lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Mas se você chegou até aqui, não foi à toa. Então, vamos lá. Dúvidas, incertezas. Aqui fala também, é um mês que você se livra da culpa. Então eu lembro que o mês passado, junho, né? Saiu para librianos algumas questões de traição, pode ter sido, né? Alguns librianos foram traídos, outros traíram e se arrependeram. Mas eu vejo aqui você se livrando da culpa, não só para traição, né? Mas assim, se houve culpa por algum motivo que saiu mês passado, esse mês você consegue se libertar dessa culpa. Você não sente mais culpado por algo que fez, ou até mesmo se culpar pelo outro, né? Tem a questão também de relacionamentos tóxicos, onde a pessoa acha, ela manipula você e faz você acreditar que a culpa é sua. Eu te traí porque a culpa é sua, porque você não me deu o que eu queria. Nesse tipo de manipulação, né, de relacionamento tóxico, onde a pessoa comete um erro e ela vira o jogo para você se sentir culpado por isso. Pode ser nesse caso também em que você entende, você se livra dessa culpa, que nem é sua, né? Então aqui também, mas também fala de incertezas, de dúvidas. Vamos entender o porquê. Bom, aqui fala que você tá num momento, você entra, né, num momento de clareza emocional, de cuidado, de maturidade. Então, realmente isso traz esse livramento da culpa, né? Você consegue enxergar coisas que você não estava enxergando antes e isso te livra dessa culpa aí que a gente tá falando. É um momento de maturidade emocional, né? Você enxerga algumas coisas. Olha lá, a manipulação. Mas aqui nesse caso, ele tá falando mais de manifestação, né? Então é você manipulando as energias, as situações de maneira positiva para as coisas ao seu redor. Porque aqui fala que você já tem todas as ferramentas que você precisa para conseguir o que você quer. Então, se você acha que você não está preparado, se você acha que você não está pronto, você está. Então você precisa trabalhar o emocional, né, aqui, para enxergar isso. Você já tem o que você precisa. Você só precisa começar. É um momento de manifestação muito forte. Então, é um mês que pode aí você trabalhar aqueles exercícios de manifestar. Essas coisas assim são muito favoráveis esse mês aí para Libra. Olha lá, fim de ilusões, fim de enganos. Então, realmente, algo que passou ali, que aconteceu nos meses passados, agora você enxerga. Então, fica tudo mais claro para você. Se alguém mentiu, se alguém te enganou, agora as coisas estão mais... Você enxerga com mais clareza, com mais maturidade, você consegue aí trabalhar o que precisa ser trabalhado para sair dessa situação. Julgamento. Então aqui fala de iluminação, tá vendo? É um momento de clareza muito forte, algo que aconteceu no passado que precisava realmente acontecer para você chegar nesse estágio agora. Então, para quem viu a leitura do mês passado, que foi, né, foi uma das mais pesadas dos signos, foi o de Libra, e agora a gente entende o porquê que aquilo tudo aconteceu. Você precisava daquilo para ter esse despertar da consciência e emocional de que você estava numa situação muito ruim e agora você entende, né? Você se livra. Tem abandono aqui. Então, realmente tem essa questão muito forte do emocional, de luto. É algo que você perdeu, né? Algo que se encerrou, mas foi necessário. E aqui fala também de resistir a isso. Não resista à mudança. Não permita que isso acabe, né? Aqui fala também de você olhando muito para o que falta e não para o que você tem. Você é um pouco insatisfeito, como se você estivesse dando valor só para o que você perdeu e não para aquilo que você ganhou. E aqui pede, com a carta da iluminação, falando isso também para você mudar esse padrão, entender, ver a situação da maneira positiva, porque por pior que pareça, sempre tem um lado bom, né, para as coisas acontecerem. Então, procure enxergar esse lado bom, entender o porquê que isso aconteceu, porque aqui eu vejo você despertando para a realidade, né?
Então, se você estava numa situação, um relacionamento tóxico, alguma coisa assim, de mentira, de enganação, de traição, agora você enxerga, você entende, você segue. Só que você segue ainda com a sensação de perda, de luto. E você tem que entender que isso não foi perda, foi um aprendizado, né? Pra você melhorar como pessoa. Como eu falei aqui, tem um despertar. E a gente não desperta sem sozinho, né? Coisas precisam acontecer pra impulsionar isso. Então aqui tem sarcasmo, tem pressa, tem inquietação. Então você, assim, incomodado, né? Você querendo resolver isso, emocionalmente falando, que tá muito forte para emocional, para relacionamento. Então, você, lá, atingindo uma maturidade realmente, que é o que precisa aqui. Esse processo todo foi para você atingir essa maturidade, essa paciência também. Aqui fala de paciência, de sucesso, de segurança. Aqui fala de ousadia também. Então é como se essa situação estivesse te bloqueando de alguma maneira. Aqui a gente fala de material, né? De sucesso na carreira. Então é como se ela estivesse influenciando negativamente a sua vida, olha, ó, pessoal. E agora você, depois que se livra disso, as coisas começam a fluir. Você realmente aqui com a intuição mais aguçada, mais elevada, colhendo frutos aí do passado, de materiais aí de trabalho, de esforço. Então isso também serve para esse caso da relação que você superou, que você passou aí, você colhendo os frutos no sentido de colhendo o aprendizado, né? Colhendo a recompensa do porquê você passou por isso. Sempre tem uma recompensa, como eu falei, sempre tem um lado bom. E aqui tem a intuição aguçada, elevada de novo. Aqui fala também para você guardar seus planos em segredo, para não sair falando para todo mundo. Sabe, antes de acontecer, de concretizar, guarda pra você, ó, transição é um momento. Então, se você tá pensando em mudar, muda primeiro. Eu falo assim, mudar de casa, para alguns casos, mudar de cidade, muda primeiro, depois você comunica com as pessoas. Mas é uma transição, realmente, é uma mudança, que você sai de um estágio para outro, um estágio obviamente muito melhor, muito mais tranquilo, muito mais equilibrado. Então é um mês realmente transformador para você, de poder pessoal, de autoconsciência, de despertar. Então você entende agora o porquê que aquilo tudo aconteceu ali no mês passado ou nos meses anteriores, para te despertar, para você acordar, se empoderar, de enxergar o seu poder pessoal, a sua intuição fortíssima. Isso é transformador de uma maneira muito benéfica, que você, assim, vai agradecer por ter passado por isso. Porque se você não tivesse passado por isso, isso nunca ia acontecer aqui. Esse despertar nunca ia vir. Entende por quê que essas coisas acontecem na vida? É sempre pra gente crescer e evoluir, sempre. Então, entenda isso, se aposse disso, né? Se aposse do seu poder, se aposse dessa mudança transformadora aqui, que vem para você, porque ela é maravilhosa e ela vai melhorar a sua vida, assim, em vários sentidos, emocional, espiritual muito forte, e material também. Então, planos, mudanças, qualquer coisa que você tiver em mente, aqui tem muito potencial para acontecer graças a esse despertar. Você entende, você se liberta, você renasce. Então, resumindo, é isso. Se ficou alguma dúvida, dá uma olhada no seu... Aliás, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você quiser saber um pouco mais de relacionamento, dá uma olhada na sua Vênus. Se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho, dá uma olhada no seu ascendente. Fechou? É isso, a gente se vê o mês que vem.